Vamos ver aqui se alguém entra e vê se a gente está, se estão nos ouvindo direitinho. Ao vivo já. Vamos ver aqui. Vamos esperar a nossa convidada entrar. E antes de mais nada, a gente quer pedir e avisar que a live vai ficar salva no Instagram e no nosso site do Instituto. A gente hoje vai conversar com a vereadora do Paraná, vereadora Jéssica. A gente vai ter um bate-papo sobre a nossa luta com respeito à ideologia de gênero e sobre assuntos um pouco polêmicos no que diz respeito à doutrinação que querem fazer com as nossas crianças. E as nossas pautas e as nossas lutas são as mesmas. Então, essa live é de muita relevância e eu queria que todos, por gentileza, quem não puder assistir agora, assista depois. Eu vou convidar a vereadora agora. Tá aqui, vamos lá. Vamos ver, acho que agora acho que vai. Convidei. Ah, sim, agora vai. Olá, Boa noite, tudo bom, vereadora? tudo bem? E com você, tudo certinho? Fora a correria, tudo bem. Desculpa que eu imagino que a vereadora deve estar correndo final de ano, mas eu achei que a gente não podia encerrar o ano sem falar sobre essa pauta. Ah, sim, não, fica tranquila. A correria é essa mesmo. A Câmara de Vereadores sempre recebe aí um montante muito grande de projetos, né, no apagar das luzes, para ver se a gente aprova sem ler, mas a gente está tendo bastante atenção Dá aí, tempo de ler, né? Eles acham que vão conseguir e segurando o máximo que a gente pode, para que não passe nada de errado e não seja uma coisa ruim para o município. Mas estamos junto. Corri para aqui, casa já para a gente fazer nossa live. eles tentaram antecipar o recesso da Assembleia Legislativa para poder não ter a, a audiência pública sobre o passaporte sanitário que eles estão querendo exigir para matrícula e rematrícula das crianças, né? Então, mas Misericórdia. nós conseguimos fazer a audiência pública. Eu agradeço a vereadora por estar aqui e eu queria que a vereadora dissesse para a gente o que mais tem sido difícil nessa luta nas escolas e também, não só nas escolas, no contexto da criança e do adolescente, essa questão da doutrinação e da ideologia de gênero. Porque eu tenho visto, eu tenho seguido a vereadora e visto que ela tem batido de frente e não tem dó. E é assim mesmo que tem que ser. Olha, eu tenho 28 anos e eu sou assumidamente homossexual. E isso fez com que eu abraçasse uma missão na qual eu preciso mostrar para as pessoas que não é nenhum tipo de homofobia lutar contra a ideologia de gênero, lutar contra essa doutrinação ferrenha que tem acontecido dentro das escolas.
O fato de ser homossexual, como diz a esquerda, me dá o direito de fala, né? Então tá bom. Já que eles gostam tanto de falar isso, eu comecei a usar essa arma deles contra eles mesmos. E mostrar que a gente pode sim lutar contra toda esse ataque ferrenho contra as nossas crianças. E a gente precisa reagir. E o que eu tenho visto é que tem muita gente que morre de medo de tocar nesse assunto. Sim. Porque morre de medo de ser taxado de homofóbico. Mas você lutar contra a erotização infantil, contra essa sexualização exacerbada, essa coisa de querer impor que toda criança tem que ser colorida, essa ditadura gaysista, não é homofobia. A gente lutar contra isso não é homofobia. É o correto. Porque a criança, é como diz o seu canal, a infância tem que ser protegida. Sim. A infância, ela tem que ter o máximo de zelo. A inocência da criança, a pureza da criança tem que ser uma coisa que tem que ser preservada o máximo. E todos esses assuntos da militância LGBT são assuntos que eles ferem todo esse ponto que a gente fala que é o limite. A gente pode ensinar desde pequenininho as crianças a respeitarem as pessoas de uma maneira geral. Sim. Olha, pessoas devem ser respeitadas. Existem as pessoas boas, as ruins, mas no geral a gente tem que ensinar respeito. E não ficar falando, usando aí o método da esquerda de ficar pontuando, pensando. Agora nós vamos falar sobre o respeito aos homossexuais. Agora nós vamos falar sobre o respeito aos gordinhos, aos magrinhos, aos brancos, aos negros, enfim. Mas eu senti que era uma parte de uma missão minha, que eu precisava fazer isso. E a gente faz isso, a gente acompanha o material escolar, a gente vai nas escolas, fala com os professores, porque aí comigo não tem aquilo, sou homofóbica, tá vindo aqui porque você não tem o que falar. Eu sou o antídoto para essa falácia de que lutar contra tudo isso é homofobia. Então tenho me dedicado em cima disso e pego no pé mesmo, não tem chance comigo, porque não adianta nem choro nem vela, porque o LGBT, ele não é vítima. Ele passa a ser o vilão da história quando ele quer impor que Sim. Todas as pessoas têm que aceitar a todo e qualquer custo isso. Então, a gente tem que sempre... uma coisa, a imposição é outra, né? Exatamente. Então, é por isso que eu tenho arrumado brigas grandes, viu? Vou te dizer que essa galera é como se eu falo assim, eu taco água benta naquele que tá endemoniado. Porque as pessoas, eles não conseguem aceitar que eu não me rendi a essa pauta, que eu não abaixei a cabeça e que eu não vivo essa agenda. E não vou viver de jeito nenhum, viu? Se tem uma coisa que eu gostei até quando o Cimei falou que a gente ia fazer a live, o nome, né? Infância protegida é uma coisa muito forte. Tem que ser protegida. É o que a gente tem aqui no Espírito Santo, mas que abrange todo o território nacional. E uma das coisas que a gente luta é a questão da ideologia de gênero e eu costumo usar até uma figura de linguagem, parece que eles querem abrir a cabeça da criança, tirar o que é natural e incutir na criança coisas que não são normais. A sua escolha, sua opção, ninguém tem nada com isso. Pelo contrário, é uma vereadora, ela é de direita, ela tem um relacionamento assumido, um relacionamento homoafetivo assumido, por isso ela vai ser crucificada e não pode ser de direita? Não, e a pauta dela é interessante. Eu falei, não, eu tenho que chamar para conversar. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam comigo, eu falo assim, olha, o que a pessoa faz depois dos 18 anos não interessa ao Instituto. Exato. Namore com uma árvore, namore com um travesseiro, case com quem você quiser. E eu conheço, inclusive, casais homoafetivos que são muito mais íntegros, têm muito mais caráter e mais decência que casais héteros. Então, a gente não pode balizar isso. O que a gente não pode permitir é que destruam as nossas crianças. Exato. E quando eu vi que era isso,
que a vereadora trabalhava, eu falei, não, preciso, não posso não posso terminar o ano sem deixar de falar com ela. Olha, é uma coisa, eu até agradeço pelo convite. É muito legal a história do Instituto, o CIMEI passou tudo para mim, a gente estava olhando junto aqui, e eu até queria entender um pouco mais do Instituto, como é que faz para acompanhar o trabalho de vocês, além da internet, como é que faz para colaborar, porque é uma atitude, eu falo assim, que não é uma coisa normal só, é uma atitude patriótica, cuidar das nossas crianças é cuidar do nosso futuro. Preservar a infância, proteger a infância de uma criança, é preservar aqueles que vão cuidar do futuro do Brasil. Então é uma atitude patriótica de vocês. Já quero parabenizar demais. Obrigada. Já. E conta para mim um pouco mais sobre o Instituto. Olha, na verdade, essa sementinha foi plantada no meu coração quando eu ainda fazia faculdade de Direito. E quando eu vi que na faculdade que eu estava me formando, ninguém nunca tinha tocado no assunto sobre os crimes sexuais contra a dignidade da criança e do adolescente, que eu brinco que é o combo que chama-se pedofilia, nunca tinha se falado sobre bullying, automutilação, essas coisas, eu falei, é aqui que eu vou caminhar. E após a minha apresentação do meu TCC, o presidente da banca falou assim, olha, o que vai nortear a sua vida profissional a partir de agora é esse tema. Então, eu abri mão de prova para delegada, para magistratura, e eu vivo integralmente para cuidar do Instituto. Então, assim, a nossa luta, às vezes, é silenciosa, ela é difícil, ela é solitária, por quê? Porque não gera voto. Criança não tem partido e criança não vota. E político gosta de tirar foto com vítimas de outros tipos de casos, de outros tipos de situação. Nós já perdemos, por exemplo, mais de 1 hora de reportagem na televisão, em emissora do Estado, porque queriam filmar a gente trabalhando com criança. Eu falei, não. A gente perde essa publicidade, mas a integridade e a confiança que as famílias têm no Instituto e as crianças têm no nosso trabalho, eu não abro mão. Ou a gente faz um trabalho de excelência, ou então não adianta nada. E, por enquanto, a gente não tem ainda nenhuma verba, nem municipal, nem federal, nem estadual. A gente vive de venda de camisa, de venda de caneca, de rifa que a gente faz, de algumas doações que algumas pessoas... Fizemos ontem uma ação social de Natal e foi muito, muito difícil para a gente... Ontem eu vi um milagre de multiplicação de Natal. Que do nada foram mais de 100 cachorros quentes e brinquedo e carrinho de pipoca e presentes, caixas de bombom. E assim, eu vi realmente a mão de Deus ali. Porque eu tenho amigos com condição financeira muito boa que sequer doaram R$5. Certo. Sabe? Então, assim, a gente bota banner, R$2,00, o Pix está aqui, a gente faz questão que o Pix seja o nosso CNPJ, o Instituto é totalmente irregular, a gente tem contato com o Ministério dos Direitos Humanos, a gente tem... Eu fiz uma live semana passada com o deputado Diego Garcia, aí do Paraná. Certo. Ele foi relator da CCJC, que foi uma subcomissão que tratava da questão da criança e do adolescente. Então, assim, a gente trabalha e, independente de dinheiro ou não, nós damos suporte jurídico, suporte em várias áreas profissionais, como psicólogo, psiquiatra, dentista, médicos. Então, independente de dinheiro ou não, a porta vai ficar aberta e a gente vai continuar tratando com excelência. Você já tem aquela... título de utilidade pública? A dificuldade nossa é que o município está dificultando porque eles querem uma folha de pagamento e todos aqui, pelo nosso estatuto, todos, eles são voluntários. Como é que a gente... Alguém falou assim, faz aí, simula. Eu falei, eu não vou fazer uma coisa contra a lei, eu não vou simular um documento, eu vou usar um documento de fé pública, isso é crime. Eu não vou, entendeu? Eu não vou fazer isso.
Que Aí bom que você já é formado em direito e já não cai nessas armadilhas, né? Então eu falei assim, não. Aí eu conversei com o presidente da comissão parlamentar aqui do Espírito Santo, o presidente da comissão parlamentar da criança e do adolescente. Ele abraçou a situação, falou, nós vamos resolver isso. Você não pode ficar sem esse título, porque você tem, por lei, direito de emendas parlamentares e você precisa disso. E Brasília também, a gente tem contato com o Ministério dos Direitos Humanos, eles ainda falam, você é uma ponta do nosso novelo e o Instituto não pode parar. E os casos que a gente pega são casos complexos, casos complicados. Graças a Deus a gente tem acesso ao superintendente da Polícia Federal aqui do Espírito Santo, aos delegados da DPCA. Então, assim, falta de mão de obra e de boa vontade de pessoas do bem, a gente não tem tido falta. Falta pessoas que têm um coração voltado para falar assim, peraí, eu vou ao McDonald's, eu vou ao Coco Bambu, eu vou a algum outro restaurante e eu gasto muito mais do que, peraí, um Pix de R$5, o que é isso? Certo. Não, mas a conta, isso é uma coisa que eu vejo desde quando a gente começou a fazer ações na cidade de Londrina. Agora, como vereadora, uma coisa que me impede muito é que tudo que a gente faz é muito controlado. Eu sempre ajudei nas ações de Natal, de Páscoa, de Dia das Crianças, mas depois que você vira vereador, uma coisa chata é que você não pode mais fazer isso, porque senão isso pode ser considerado compra de voto, o que é ridículo. Na minha concepção, aquele que está errando tem que ser julgado, aquele que a gente souber e descobrir que comprou votos através de uma boa ação, que seja julgado e que seja punido. Agora, você virar vereador e você deixar de fazer todas as boas coisas que você fazia por medo de ser acusado de estar fazendo algo errado, isso para mim não encaixa, que daí por causa de atitude dos maus, os bons pagam. Sim, então isso foi uma coisa que me irritou bastante. O fato assim que eu virei vereadora, é que daí tudo que eu ia fazer em questões como essa, um instituto como de vocês, ano passado, antes de ser vereadora, nos anos anteriores, seria o tipo do lugar que a gente faria aí uma arrecadação, passaria na porta das casas, de empresas, chamando o pessoal para colaborar. Mas isso é um problema. Mas eu tentei resolver de alguma forma ali. Comecei a atrair pessoas que tinham as mesmas ideias e falar, alguém, por favor, abraça esse pessoal aqui, porque eles precisam de cuidado. E eu espero que todos que estiverem assistindo a live hoje, ou depois, porque vai ficar gravado, né? Sim. Que possam estar entrando e colaborando com o Instituto Infância Protegida. Porque, gente, não adianta nada a gente reclamar do momento que a gente está político. Não adianta reclamar depois que acontecer alguma coisa. A gente tem que trabalhar com antecedência aí. O Instituto Infância Protegida precisa de pessoas que abracem e que possam colaborar. Então, quem estiver assistindo, já aproveita e segue o Instituto, acompanha o trabalho e, na medida do possível, que o seu coração for tocado, por favor, colabora, gente. Às vezes como você falou, né? A gente gasta muito mais aí em grandes redes de fast food, mas esquece de colaborar com R$5, com R$10 que seja, para uma coisa que é para cuidar da infância e da pureza das nossas crianças. E aí, isso já fica um recado aí. Você que assistiu a live agora, depois, mais tarde, segue e ajude, porque isso é importante, galera. Não adianta nada falar. Isso é muito costumeiro da esquerda, para o pessoal que está assistindo. Isso é coisa de esquerdista, a gente falar e não cumprir. Falar que nos importamos com crianças e de fato não fazer nada por elas. Então a gente tem que mudar as nossas atitudes. Eu recentemente tirei sarro das vereadoras aqui da Câmara, que elas queriam distribuir absorvente, né? Para presidiárias, daí eu falei assim, tudo bem, quer distribuir para presidiária, mas eu quero saber qual vereadora que vai tirar do próprio salário
e vai levar lá dentro da cadeia. Não estou pedindo para Exatamente. mandar o funcionário levar, não. É falar, pregar e cumprir. A mesma coisa com criança. Você que fala que se importa com criança, que quer proteger as crianças, fala e cumpre. Porque ser mais um hipócrita num Brasilzão desse não adianta, gente. As pessoas precisam sair da zona de conforto, né, vereadora? Precisam sair da zona de conforto. E assim, a gente não. As pessoas, às vezes, há pouco tempo, 7 de setembro, me chamaram: ah, você vai na manifestação? Eu falei, vou, talvez eu vá. Ah, vai com a blusa do Instituto. Eu falei, não, o Instituto é uma coisa, 7 de setembro eu vou como cidadã. Aí a pessoa virou para mim e falou assim: ah, a gente tem que lutar. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, cada um no seu quadrado. Se eu não lutar pela criança e pelo adolescente hoje, ir a uma manifestação com o argumento de que a gente tem que lutar para o Brasil dos que virão, mas se a gente não cuidar da adolescência e da infância hoje, nós vamos deixar um Brasil para psicopatas, para pedófilos. Então, assim, por quê? Porque eles não estão sendo tratados como deveriam ser por um instituto como o nosso e como outros institutos sérios que tratam da mesma temática que a gente, né? A gente trata de coisas que as pessoas não gostam de ouvir, não gostam de falar. Eu não gosto, olha, sabe, Raquel, eu não gosto nem de ouvir, sabe? Mas as coisas são reais. A gente luta contra vídeos que circulam na Deep Web de crianças de 7, 8 dias de nascidos, estuprados pelo pai e pela mãe, e que o vídeo chega a quase R$100 mil no leilão na Deep Web. Meu Deus. E isso a população não sabe. A população sabe aquilo que a mídia mostra. Fulano de tal foi preso, suspeito de abusar de criança tal. O avô... Mas isso acontece no contexto dentro de casa. Não é só o homem que abusa, a mulher também faz isso. Nós temos visto uma coisa que eu acho que a vereadora vai concordar comigo, esse rodízio de homens, padrastos e madrastas. A mulher vai para uma festa, o homem vai para uma festa, conhece uma pessoa, leva para dentro de casa, tendo menores. Nós já tivemos casos aí de morte, porque o padrasto abusou da criança, a mãe sentiu ciúme e matou a filha. Meu Deus. Achei que fosse o contrário. Foi no começo do ano passado. Ela matou a filha. E assim, isso eu postei isso nas minhas redes sociais, Raquel. O rodízio, eu postei isso nas minhas redes sociais. As crianças têm pagado caro pelo rodízio de padrasto. Meu Deus. Parecia que eu tinha atacado assim, álcool na fogueira, porque inflamou. Teve muita mãe brava ali. Você não pode generalizar. Eu não posso generalizar, mas a gente sabe que acontece muito. Eu fui uma criança que, por Deus, eu fui protegida ali, mas a minha mãe, muito nova, me deixava com babás muito mais novas ainda e que não tinham noção do que era cuidar de um bebê. E eu tive um padrasto ali até recentemente aí, até uns 8 anos atrás, ele ainda estava com a minha mãe, mas parte da minha infância, quem cuidou de mim foi esse padrasto, mas graças a Deus foi sempre um cara que me respeitou muito. Nossa, porém foi um cara que viu que as babás não cuidavam muito de mim, pulou o muro e começou a brincar comigo, a fazer amizade comigo, porque me via sozinha lá, porque as babás não prestavam. Só que eu tive muita sorte, porque eu considero esse padrasto meu, mesmo que hoje ele não está mais com a minha mãe, como um pai para mim, assim como eu tenho meu pai biológico, que também amo demais, mas esse cara, eu tenho uma sorte, só que o que a gente sabe de história, e hoje, como representante da comissão, eu sou membro da comissão do Nasturo, infância, da criança e do adolescente, a gente vê várias coisas desse tipo, de padrastos que abusaram das crianças. Eu não peguei nenhum caso ainda de uma mulher que chegou a abusar de criança, mas
mais de pais e padrastos, e isso A gente tem casos aqui, inclusive, de avós. Não é Meu Deus. avô, não, avó. Abusando de mulheres. Jesus, é uma coisa que é inadmissível, gente. A gente não se mexer em volta disso, não lutar para proteger as nossas crianças. Isso é uma coisa, deveria ser de todo cidadão se preocupar de fato com as Na crianças. verdade, tem que ser de todo cidadão, como diz o artigo 227 da Constituição, né? É dever Exatamente. da família, É dever. da sociedade e do Estado. Exato. Só que a gente sabe que tem muita gente que pouco se importa, né? Com as crianças. No final das contas, a gente vê muita criança abandonada, muita criança jogada na casa de parente, e a gente sabe que isso é outra coisa que acontece muito. São vários casos de crianças abusadas através do melhor amigo, da família, do tio, enfim. São vários casos que precisam ser mais próximas, e as pessoas que a gente olha e fala assim, são de total confiança, né? E lamentavelmente não é desse jeito. Lamentavelmente, mas é uma coisa que a gente tem que puxar a orelha. Eu sou bem chata, Raquel, diante de crianças, eu acho que até eu foquei muito em brigar contra a ideologia de gênero, contra toda essa pauta LGBT, quando eu notei que a tara deles, que essa gana deles era focada nas crianças. Eu aprendi desde muito pequenininha, por ter 2 irmãos mais novos, uma menina e um menino. Eu sempre fui a irmã mais velha ali, então eu sempre aprendi desde pequeno que criança tem que ser respeitada, que criança tem que ser cuidada, tem que ser colocado debaixo do braço ali e falar, não, aqui você não vai falar besteira, não vai ensinar errado, você não vai tocar, e aquilo ali é sagrado, criança é sagrado. Então quando eu vejo pessoas agindo de uma forma tão canalha, tão assim, maldosa e usando crianças para atacá-las mentalmente, psicologicamente, não só os casos de abuso são casos severos que precisam ter um cuidado muito de perto, mas quando a gente fala de doutrinação, de toda essa influência política, de doutrinação dentro das escolas, a gente está falando de um desequilíbrio psicológico. Porque a gente sabe que o menino que, por exemplo, é induzido a achar que é legal ser menina, quando ele crescer, ele vai virar um cidadão frustrado. E se a gente não cuidar agora disso, se a gente não proteger e enfrentar, é uma guerra. É uma então, guerra, eu falo assim, uma guerra não é só mesmo. proteger, é proteger e enfrentar. É agir, é denunciar. Isso é uma coisa, Raquel, que no nosso gabinete não tem a menor tolerância. Chegou denúncia de doutrinação, chegou denúncia de imposição de ideologia de gênero dentro das escolas, a gente vai denunciar. Ah, mas a pessoa vai perder o emprego. Paciência. Se ela não soube se portar dentro do emprego dela, ela que dê tchau e vá arrumar outra coisa para fazer, mas que se afaste de crianças, né? Assim, quando eu comecei a seguir a vereadora, eu falei assim, eu preciso, porque assim, são raras as pessoas que conseguem separar. Porque não, pelo contrário, eles querem. A gente tem, inclusive, no âmbito da política nacional, senadores, deputados que têm relacionamentos homoafetivos, mas que estão ali lutando para que pautas contrárias ao que a gente está falando aqui sejam aprovados. E eu acho que não deve ser desse jeito. Essa luta agora de querer tirar o nome da mãe e do pai da certidão da criança, não colocar nome, deixa a criança crescer e ver o que ela vai ser. Gente, o que é isso? Já está dando um nó na cabeça de muitas crianças. Eu não sei se a vereadora chegou a ver uma boneca que circulou. Você viu a boneca que circulou? Que uma criança recebeu. Você viu a boneca? É para pedófilos, né? Não. A criança ganhou de aniversário uma boneca com um vestidinho, tudo direitinho. Quando a menina foi brincar, a boneca tinha órgão genital masculino, inclusive 1 ânus também. Meu Deus. E a criança essa aí eu vi, inclusive a gente votou uma indicação para que se proíba a venda desse tipo de boneca aqui.
Mas essa outra que eu tô te falando é uma boneca, é nojento de falar, mas é Sim, uma boneca. eu acho que a gente chegou a postar alguma coisa sobre isso É uma semana mulher que foi passada. criada para satisfazer os Sim, desejos de um pedófilo. Jesus, quando eu li isso, eu juro para você, Raquel, eu falei, ou a gente põe a mão em armas agora e começa a agir, e aí eu entendo que é um tanto quanto extremista, mas ou a gente luta mesmo com tudo que a gente tem direito. Misericórdia, liberar uma boneca para satisfazer um doente. Eu quero que mais que tranque um cara desse dentro de um manicômio, dentro de uma prisão, e largue e esquece a chave. joga a Infelizmente, chave essa fora, né? por favor. E assim, mas e os direitos? Olha, vou falar para você, doutora, a hora que voltarem Não, pode me chamar de Raquel, tranquilamente. Pode a ficar à hora que vontade. voltarem as comissões, eu vou te passar os links para você assistir. Nós Por temos uma gentileza. vereadora, a gente tem uma vereadora aqui na cidade de Londrina que ela adora defender os direitos humanos, mas que, ai, tadinho, né? Se o cara é pedófilo, é uma doença, é uma genética, é um psicológico. E Não, isso é isso é uma coisa. crime mesmo. Isso é crime Exata, mesmo. exatamente. E isso é uma das coisas que a gente tem que combater. Políticos que favorecem isso, a gente sabe que dentro daquela ideia de inúmeros gêneros, existe o gênero que libera pedofilia, existe o gênero que libera incesto, sexo entre pessoas e animais. Então, assim, é uma aberração que está Tem, encalacrada no mundo inclusive, e que tem a um gente precisa projeto derrotar. de lei que, graças a Deus, engavetaram novamente, chegou a quase ir a plenário para você ser votado. É um projeto de lei do, se não me engano, Orlando Silva, do PT, e que o relator era o Túlio Gadelha, a nova família do século XXI, que ali gerava não é permissão, a permissividade para pedofilia, incesto, essa coisa toda. Então, assim, ia virar, desculpa o termo, Sodoma e Gomorra. Sim. Graças a Deus, por enquanto, esse projeto está esquecido. Eu espero ou que ele suma lá na CCJ, em algum lugar, e que de alguma as traças comam ele. Em vez de comer outra coisa, que coma esse projeto, porque é destruir a família. E a família é a base da sociedade. Mas é um foco da esquerda, né? Quando a gente começa a estudar, desde quando eles começaram, é desconstruir essa coisa que a gente tem com pai e mãe. Eu costumo falar de uma forma brincando que até o bandido, o pior dos bandidos, ele fala assim, ó, pai e mãe tem que ser respeitado. Exatamente. Se você for ver numa regra de uma favela, não mexa com pai e mãe de bandido, que senão você arruma problema. Até os bandidos têm a ética de respeitar pai e mãe, e essa esquerda canalha não tem. Não Eles tem. querem desconstruir, eles não querem mais que a gente que tenha essa função, esse nome, pai e mãe. Por quê? Essa ideia de bagunçar e cortar laços de intimidade, o que acontece? Quando o cidadão cresce sem essa intimidade com pai, com mãe, ou aquele responsável mais afetivo que ele tem, que ele considera como se fosse uma mãe ou um pai, você deixa uma pessoa frágil e uma pessoa facilmente manipulável nesse jogo Sim, com que é certeza. a destruição da nossa pátria, que é a destruição da população mesmo, essa coisa de que as pessoas não podem mais ter esse contato afetivo, que pai e mãe é uma coisa opressora. Isso, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que é uma estratégia de enfraquecer, que é enfraquecer mesmo. Então, a partir do momento que você não tem uma estrutura familiar, você fica extremamente frágil e facilmente alguém vem, passa a mão na sua cabeça e te põe debaixo do braço e te manipula com muita facilidade. Facilidade. Eu ainda sou da época, como eu sou mineira, eu sou da época ainda de pedir a bênção à mãe, pai, tio, tia, padrinho, madrinha, avô e avó. Eu ainda sou dessa época. Benção mãe, benção pai. Exatamente, eu tenho isso. Se chegar perto da avó e do vô e não pedir benção, arruma pra cabeça, né? É um desrespeito. Mas, infelizmente, Raquel, há muito tempo vem sendo trabalhado. A gente teve um start
em termos de, olha, de fato nós estamos cercados, porque eu falo que a hora que a gente abriu o olho, a hora que a gente começou a mesmo se importar e lutar pela nossa liberdade, pela proteção das nossas crianças, a gente já estava cercado. Sim. A gente já estava numa posição onde eles já estavam, por exemplo, são vários os lugares que estão estruturados. Você mesmo deve saber, eu não sei como está aí, mas, por exemplo, o Conselho Tutelar de muitas cidades, ele é inteiramente aparelhado de esquerdistas. Sim. Sim. Para você ter uma noção, quando teve aquela invasão nas escolas que os próprios alunos se fecharam dentro da escola, o Conselho Tutelar de Londrina, ele abraçou essas pessoas e essas crianças e não queria deixar os pais, não queria deixar os responsáveis entrar dentro da escola para saber o que estava acontecendo lá dentro. Ou seja, eu falei, gente, não existe um negócio desse, vocês estão aqui para proteger crianças e vocês não querem que a gente veja o que está acontecendo dentro da escola onde só tem criança e professor. Então, assim, tá tudo muito aparelhado. Mas eu falo assim, a gente ainda tá aqui, né? Não afogamos de vez. Se a gente nadar, se a gente correr com o tempo, fazer a nossa parte como cidadão mesmo, tem tudo para recuperar o nosso Brasil e recuperar a honra e a moral da nossa pátria, né? Que acima de qualquer coisa, respeitar essa coisa que é a família, respeitar as nossas crianças, protegê-las. Então foi por muito tempo uma grande bagunça, mas hoje em dia eu vejo que tem uma grande parte da população que de fato parou de ficar lendo revista de fofoca e focou de fato nos problemas que importam no Brasil. E assim, a gente sabe que não vai ser da noite para o dia, isso é a médio e longo prazo, o trabalho só está começando e talvez a gente não veja, por exemplo, eu já vou fazer 51 anos mês que vem, o ano que vem, né, mês que vem já. Mas assim, a gente tem que fazer, eu vou lutar até quando eu puder. E, como eu costumo dizer, o Instituto e as crianças são os meus filhos, eu não tive filhos, então, para mim, são os meus filhos. Em primeiro Sim. lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, eles sempre virão à frente de qualquer situação. E as pessoas falam assim, mas você não tem final de semana, tem tanto advogado, tanta gente que desliga tudo sexta-feira. Eu falei, não, eu sou de segunda a segunda e qualquer horário que me chamarem para qualquer situação envolvendo criança e adolescente, eu vou estar com o telefone na mão e se eu puder atender por telefone, eu vou, senão eu vou até onde estão me chamando. Então, a gente está criando pequenos núcleos em todos os locais do país e a gente tem advogados, psicólogos, então tem se prontificado para se juntar a gente, caso aconteça uma situação aí na sua cidade. Aí o que a gente faz? Entra em contato com esse pessoal para poder eles darem esse suporte para a gente dando daqui as coordenadas para lá eles agirem. Por quê? Porque no restante do país não tem. E, lamentavelmente, aquilo que você falou, alguns órgãos ainda estão aparelhados e não estão ligando para as crianças. Eu já ouvi conselheira tutelar virar para mim e falar assim, eu não estou aqui para ser babá de criança nem de adolescente, eu estou aqui para receber meu salário no final do mês. Meu Deus. É disso que eu tô falando, a coisa tá feia, aparelhada, ou a gente reage e é de uma forma um tanto quanto ostensiva e reage mesmo, e eu falo assim, muitas vezes para que se faça valer a lei, para que se faça valer a nossa Constituição, muitas vezes a gente tem que engrossar o caldo e ir para cima mesmo e ser de uma forma grosseira e mostrar que... Porque eu vou te falar, eu já vi gente batendo boca falando, não, criança, se a mãe quer, pode deixar. Deixa solto aí. Ah, se a mãe autorizou participar do teatro do travesti pelado, beleza. Se a mãe... Não é assim, não. Não é assim, não. Existe lei e a lei tem que ser cumprida. Exatamente. Então a gente tem que reagir mesmo, tem que lutar aí pela proteção das nossas crianças. Quero parabenizar, viu, Raquel? Parabenizar a iniciativa, a dedicação. É um dever como cidadão. Eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, né? Dando a minha contribuição para o meu país e pelas crianças e pelos adolescentes, porque eu sei que a coisa não é fácil. Eu poderia ter... alguém já me perguntou, você foi abusada? Eu falei, não.
Eu sou filha de militar. Meu pai serviu Meu pai hoje tem 80 e poucos anos. Meu pai foi extremamente protetor. Minha mãe também. Então, eu fui uma criança privilegiada, mas a dor do meu próximo, se ela não doer em mim, tem algo errado comigo. Exato. Exatamente. Se a dor do próximo não doer em você, quem tá com problema é você. Exatamente. Então, é E por tem gente isso que custa, que tem gente que custa entender isso. As pessoas falam, por que você não atua? Por que você não tenta a prova para magistrado? Gente, aqui é o meu lugar. É aqui que na hora que eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu falo, obrigado, Deus, foi difícil, hoje não caí um centavo no instituto, mas eu fiz alguma coisa. Eu fiz a minha Correto. parte e às vezes a gente tem alguns tipos de ameaça, a gente já tentaram nos parar algumas vezes e eu costumo brincar o seguinte, eu posso até cair, mas eu vou cair atirando. Com certeza. Mas tem Sabe? que ser Então, assim mesmo. Eu imagino, pelas coisas que a gente já recebeu aqui na comissão, eu sei que tem gente, tem muito adulto que acha que é dono das crianças, tem muito adulto que acha que pode fazer o que bem entende a partir do momento que é filho. Então eu imagino que a tua luta não seja fácil, nem um pouco fácil. não, Mas não. eu digo para você, fica firme, porque eu digo, Deus abençoa muito mais, com certeza, todos aqueles que dedicam a sua vida e a sua energia em cima de cuidar das crianças. Porque a gente sabe que criança é algo sagrado, é E um anjo que vem para. é um símbolo de pureza e que eles estão querendo tirar essa pureza e eles estão querendo tirar uma parte nossa que nós vivemos, que foi a infância, que é o Sim, período mais gostoso da vida da gente. exatamente. Eles estão Exato. querendo abduzir essa parte e já pular para uma outra etapa, não deixando nossas crianças viverem da maneira que, sabe, que precisam viver. Eu vejo mães e pais, para poder se livrar de uma criança mais agitada, alguma coisa assim, pegar e falar assim, toma esse celular aqui. E a gente sabe que por trás daquilo ali tinham pedófilos entrando nas salas de aula online na época mais difícil da pandemia. Eles se infiltram em tudo, sabe? Eles não são à toa, eles são profissionais ligados a áreas em que pais deixam as crianças sob os cuidados, porque ali eles ganham a confiança tanto dos pais e têm o domínio sobre as crianças. Eu tenho artigos sobre vitimologia, tenho artigos sobre essas coisas. Estou um pouco parada, mas estou escrevendo um livro sobre o assunto. Assim, às vezes eu não tenho muito tempo, porque eu sou, às vezes, de faxineira a presidente, mas no final do dia a gente termina o dia bem, assim, com a sensação de dever cumprido. Mas a gente realmente precisa lutar e eu queria agradecer, porque eu sei que está corrido, estão querendo, como a vereadora falou, estão querendo empurrar as coisas para acabar logo esse período, para pular logo para as festas, mas eu queria deixar aqui o Instituto à disposição da vereadora, porque qualquer coisa que a vereadora aí precisar, nós estamos à disposição, às ordens. A gente dá palestras, tanto para crianças como para adolescentes, de forma preventiva, para pais, em igrejas. Onde nos chamam, a gente vai, a gente não cobra. Nosso negócio é realmente trabalhar para que a gente possa fazer. A gente não vai acabar com a pedofilia, mas o que a gente puder fazer para diminuir essa situação e fazer a nossa parte, a gente vai fazer. Tanto como operadora do direito, como cidadã, e como pessoa de bem, né? Como pessoa temente a Deus, então a gente faz isso. E não é mérito meu, é porque eu vejo como uma missão de Deus para mim, e que eu poderia estar muito bem como uma criminalista ganhando bem, eu tenho outros familiares que estão ganhando muito bem nas áreas dele, mas talvez o dinheiro não é o meu foco principal. Eu tenho um teto, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama, eu tenho comida. Eu acho que isso não é utopia ou tentando dramatizar. Eu sou feliz da forma que eu estou.
Sim. porque Não, mas eu eu estou tenho, não tenho realizada. dúvida, Raquel, eu não tenho dúvida que isso é gratificante, porque quando as pessoas elas se dedicam a algo que elas de fato acreditam, e a gente consegue perceber na tua fala que o que você trabalha, em cima do que você trabalha e do que você se dedica, é de fato aquilo que você acredita e tem como certo na sua vida. E é isso, é exatamente isso. Muitas pessoas me questionam, vereadora, você não tem mais o que fazer quando eu estou brigando. Por todas essas questões ideológicas, quando eu brigo mesmo por causa de livro que está ensinando coisa errada, quando eu acho ali contexto de livro ensinando ideologia de gênero, vereadora, mas a merenda tá ruim. Tudo bem, as duas coisas são preocupantes. A merenda ruim, mas a cabeça das nossas crianças também é algo preocupante. Então, eu entendo completamente o teu trabalho. E te digo, pode contar comigo. Ao pessoal que está entrando aqui, já vi algumas pessoas falando que vão entrar e te seguir Olha que coisa boa, a gente agradece. no Instituto. E, gente, é aquilo. Faz o que o coração manda, colabora. A gente precisa incentivar cada vez mais pessoas que dedicam a sua vida para proteger as nossas crianças. O Instituto Infância Protegida precisa da atenção de vocês e colaboração, tá? Bater palma é muito bom, a gente gosta, mas também colaborar também é muito bom. E Raquel, assim, eu vou adiantar a nossa live aqui, que eu tenho mais duas agendas, inclusive são. e assim a gente vai se falando, e quando a vereadora não puder, passa para o assessor as coisas importantes que a gente vai postando também no Instituto, e a gente acaba criando uma parceria, uma rede, e a gente vai se apoiando. Eu agradeço e já deixo aqui os meus votos de um excelente Natal e que Deus possa dar e renovar as suas forças para 2022, que abençoe o seu casamento, a sua vida pessoal e que você não desista e seja como poucos, não fique nunca em cima do muro. Jamais. Jamais. Esse é um lugar que eu nunca fiquei na vida. Eu gosto de me posicionar. Inclusive, eu estou adiantando nossa live aqui, mas gostaria de bater um papo mais vezes com você. Se a gente sempre fazer uma live. A vereadora tem meu WhatsApp, a hora que precisar, a gente conversa. Eu estou indo exatamente atender dois pais que estão muito, muito preocupados em relação a essa questão da vacinação Sim. dos filhos, dessa obrigatoriedade. Se você quer que seu filho estuda, então você vai ter que vacinar. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe isso. Não vão obrigar os nossos filhos, as nossas crianças a serem ratos de laboratório. Né? É um experimento. Nós já passamos dessa fase onde os pais têm que sacrificar os seus filhos em nome de ciência. Não dá para aceitar, nós temos que lutar. Então, assim, Raquel, conta comigo sempre. Estou indo atender esses dois pais que estão com a cabeça nas alturas, mas é em nome das nossas crianças, é em nome de protegê-las. Que assim como nós temos que proteger de pedófilos, de vagabundo, de gente sem vergonha, de militância LGBT, a gente agora tem que proteger as nossas crianças desse bando de canalha que quer usar as nossas crianças de rato de laboratório. E nós não vamos aceitar isso. Vai lá e conta com a gente aqui e a vereadora tem o nosso WhatsApp, a gente está aqui 24 horas à disposição. Foi uma honra e muito obrigada pela live. A gente vai salvar que eu vou enviar para o seu assessor. Tá, um grande abraço, Deus abençoe seu trabalho. Deus abençoe demais, um Feliz Natal, Deus abençoe. Obrigada, um grande abraço.